Oi, gente. Boa noite. Estou aqui esperando Andressa entrar. Oi, Andressa. Oi, Tainá. Vocês estão ouvindo bem? Boa Estão ouvindo noite, bem, Tia. Andressa? Tô sim. E Ai, que você? bom. Tá ótimo. A imagem, o áudio tá bom. O pessoal não tá vendo você ainda? Gente, se estiver Acho vendo que a vai. gente, dá um legalzinho aí. Pra que a gente, quando for começar a falar com vocês, não acabar falando pra ninguém. Gabriel entrou. Olha aqui. Vamos só esperar mais um pouquinho. Sejam bem-vindos. Estava ansiosa para começar a live hoje, Andressa. Tava um pouquinho. Ai, gente, vai ficar salvo. Vamos fazer de tudo para salvar, para postar tanto no meu quanto no Educação Inclusiva de Andressa, porque é um assunto muito importante. Tanto os pais quanto os professores, a família toda precisa saber sobre o autismo, entender, né, como identificar, como lidar com a criança. Justamente. E até quem ainda não tem contato, né? Porque nunca se sabe futuramente se você vai ter um filho ou uma filha autista ou um sobrinho. Então, se você prestar atenção no que a gente vai falar agora, nas dicas, como identificar, vai ser bem mais fácil para você conseguir lidar com essa criança. Isso, com certeza. Então, vamos começando. Depois o pessoal vai acompanhando aí. Vamos começar nos apresentando, né? Pode começar, Andressa. Andressa que me convidou para estar aqui hoje falando sobre esse tema. Meu nome é Andressa, o pessoal que me segue, né, já me conhece. O pessoal que segue Tainá, a página de Tainá, que não me conhece, eu sou estudante de pedagogia, estou no último ano. Estou me especializando em neuropsicopedagogia e futuramente espero atuar com mais profissionalidade nessa área que é educação especial. Agora, então, vou me apresentar também. Sou Tainá, também estou no último ano de pedagogia. Eu e a Andressa, assim, amamos pesquisar sobre educação inclusiva. É realmente, assim, um amor, uma dedicação a mais que a gente descobriu no curso de pedagogia. Eu estou, atualmente, minha experiência é com educação infantil e estou trabalhando pela internet. Então, além do Como Ensinar Meu Filho, tem o site comoensinarmeufilho.com, onde lá eu coloco os artigos completos, dá para a gente ler uns textos maiores, mais bem explicados. E também tem um canal no YouTube, Como Ensinar Meu Filho, onde lá a gente pode trocar as experiências de forma mais dinâmica do que só com textos aqui no Instagram, né? Minha experiência com educação, com crianças especiais, eu tenho algumas experiências já, vou falar para vocês também no meio da live, mas atualmente eu trabalho com crianças autistas, né? Eu faço um acompanhamento particular atualmente, mas por conta da pandemia também, eu atuava na escola, eu trabalhava em uma escola, mas me afastei justamente por conta dessa pandemia. Mas hoje em dia eu trabalho é, com crianças particular, certo? E com essa questão da pandemia, os pais precisam saber como ajudar os filhos que têm autismo em casa, como que eles vão fazer a parte deles, né, para que eles consigam continuar se desenvolvendo além da escola. Muitos pais não sabem ainda lidar, existe ainda muito preconceito, muitos rótulos, muitos estigmas relacionados ao autismo, mas a gente vem aqui para descomplicar essa questão para vocês, porque o nosso intuito é sempre descomplicar as teorias pedagógicas
para que os pais tenham esse protagonismo na hora de ensinar seus filhos em casa também, né? Aí eu já começo explicando para vocês o que é o autismo. Muita gente pensa que autismo é apenas quando a criança é agressiva, vive no mundo dela, quando é aquela criança que grita, que se movimenta o tempo todo, como aparece na maioria dos filmes, na maioria das séries. Muita gente já conhece autismo dessa forma, só que essa é a forma severa do autismo. Existe aí todo um nível, vários traços autísticos que a gente precisa identificar, porque quando está dessa outra forma, já é uma forma severa, é mais fácil de ver. Mas quando só tem os traços do autismo, pode passar desapercebido e aí a criança cresce e depois ela é considerada como o estranho da turma, a esquisitona da turma, e poderia ser que é apenas uma pessoa que tem o autismo e não conseguiu desenvolver as habilidades sociais porque faltou esse diagnóstico no início, quando era criança. Ou talvez o atrasadinho da turma também, né? Que às vezes a professora. Por isso que é importante nós, como futuras professoras, e quem está assistindo a live que já é professor, ter bastante atenção e estudar sobre, porque existem, é impressionante, mas hoje em dia ainda existem professores que não conseguem diagnosticar o autismo em uma criança e acaba por considerar aquela criança, ela tem alguma dificuldade de aprendizagem. Vamos tentar isso assim, vamos tentar assado. E não é dessa forma, não é dessa maneira. A gente tem maneiras para trabalhar com esse tipo de criança, estratégias para trabalhar também, que não é uma estratégia que vai dar certo, não é duas. Você precisa ser inovador, você precisa buscar, conhecer e tentar até chegar em uma estratégia que consiga contribuir com o desenvolvimento daquela criança. Por isso a Isso. importância também. Toda criança é única. Inclusive, a criança com autismo não é uma criança menos inteligente, ou uma criança menos incapaz, ou uma criança, vamos dizer assim, doida. Tem gente que acha que meu filho não é doido porque tem autismo. Gente, não tem nada a ver com ser doido. A gente precisa tirar esses preconceitos da nossa cabeça. Toda criança tem as suas diferenças e uma criança com autismo é uma criança como qualquer outra, mas tem a sua característica singular. E a gente vai aprender hoje assim como identificar essa característica e como ajudá-la a se desenvolver ainda mais. Aí eu começo falando para vocês o que é o autismo. Muita gente conhece apenas o nome autismo, mas o autismo está dentro do transtorno do espectro autista. E aí eu já vou falando para vocês o que é esse espectro. A gente fala espectro porque existem várias camadas do autismo. Então, como a gente vinha falando no início, do mais leve ao mais severo. Aí você imagina várias camadas de uma mesma coisa. Existem similaridades, mas existem variações do autismo. Então, por isso que é diagnosticado hoje em dia como transtorno do espectro autista. E aí, o que fundamenta esse diagnóstico é a tríade que todos os autistas têm em menor ou maior grau, que é, primeiro, a dificuldade em interação social. Todos os autistas, eles têm essa característica. As outras duas que eu vou falar mais na frente, talvez não apareçam, dependendo de onde está dentro do espectro essa pessoa, mas a dificuldade em interação social é fundamental assim, para o diagnóstico. E aí eu vou já associando para vocês como identificar na hora que eu for explicando essa tríade que caracteriza o autismo, porque assim vai ficando mais dinâmico e vocês vão já se ligando em como posso olhar para o meu bebê ou para a minha criança e poder já ficar alerta para esses sinais e encaminhar para um profissional. Então, primeiro, né, a dificuldade de interação social. O que acontece é que a criança com... Vamos começar com o bebê. Um bebezinho, geralmente, quando está mamando, está lá com a mãe, né, segurando no colo, e há aquela troca de olhar. Muitas mães dizem, né, que
É um momento assim muito gostoso de conexão com seu filho, quando ela está com ele no braço e eles olham um no olho do outro, sente que o bebê está ali olhando para ela. Agora, quando um bebezinho ele já mostra sinais de autismo, o que acontece é que não há essa troca no olhar. Outra coisa também é se o pai ou a mãe se afasta do bebê, o bebê não chora, não demonstra que está com medo, não demonstra preocupação por ficar longe dos pais. Geralmente os bebês, quando a pessoa que é mais próxima dele se afasta, ela chora, ela demonstra que não quer essa separação. Os bebês que manifestam autismo, eles demonstram uma apatia. Tanto fez para quem vai. Inclusive, como a gente vinha falando antes, não necessariamente todo bebê com autista, ou todo bebê com autismo, ele é agressivo. Pelo contrário, também pode ser totalmente apático, não demonstrar que está com raiva, não demonstrar que está triste, porque tem essa dificuldade em expressar as emoções. Aí eu também posso dar agora um exemplo de identificação em criancinhas maiores, nessa dificuldade de interação social. Que a gente pode também fazer essa distinção entre timidez e esse bloqueio na interação social, tem uma criança aqui brincando sozinha, com seus brinquedinhos, e tem um grupinho de crianças perto dela. Quando a criança é apenas tímida, ela pode estar brincando sozinha, mas ela fica olhando para o grupo, com aquele olhar de eu queria estar ali, mas tenho muita vergonha. E prestar atenção no que as crianças estão fazendo, ela demonstra que queria estar com elas, apesar de estar sozinha. Isso é vergonha, é timidez. Agora, a criança com autismo, ela não se importa se tem um grupo ali de amigos brincando e ela está focada na brincadeira dela, no brinquedo dela. Que a gente também vai ver isso mais pra frente. A pessoa com autismo, ela tem interesses específicos, né? Uma fixação em determinadas coisas. Então, uma criança que brinca com o objeto de forma diferenciada, de uma forma atípica, ou seja, tem aqui um carrinho, e ao invés de pegar o carrinho e brincar assim como as crianças aprendem a andar com o carrinho, ela fica parada, olhando só para a roda daquele carrinho, olhando só para uma parte daquele carrinho, como se estivesse analisando. E isso não é o comum das crianças ao brincar. São algumas características assim que mostram que há um comprometimento na interação social. E aí, para agora chegar na fase um pouquinho maior, na pré-adolescência, que a gente precisa ficar atento, já que existem vários traços de autismo, não necessariamente a criança vai ser totalmente isolada. Você pode ter um filho pré-adolescente que seja fixado em videogame. Toda a vida dele é jogar, a vida dele é saber toda a história dos videogames. Tem amiguinhos que vão para casa para jogar junto com ele, mas quando ele mostra que é inflexível, quando os outros querem mudar de brincadeira ou não querem mais brincar daquilo, querem sair, aí já é um motivo para a gente ficar alerta. Por quê? Se ele tem essa inflexibilidade, só quer fixamente brincar de uma determinada coisa, que é o videogame, vai começar a ser isolado do grupo. Ou seja, ele não consegue, assim, abrir mão do que ele gosta para fazer outra coisa, mesmo tendo amigos em volta dele. E nessa exclusão, a criança pré-adolescente vai acabar desenvolvendo o quê? A depressão, vai se tornar uma criança muito deprimida, ela vai se sentir realmente excluída. E os pais, às vezes, vão achar que é simplesmente a depressão por ter sido afastado dos amigos, mas tem também o fator do autismo que impede ele dessa flexibilidade em perceber que os outros amigos não estão gostando daquilo, em perceber que é porque ele está com um interesse muito fixado em alguma coisa, por isso que ele não consegue brincar com os outros. A criança, o pré-adolescente nesse caso, ele não consegue entender isso. Ele tem uma dificuldade muito grande de entender todo esse movimento social que existe, que a gente consegue identificar quando algo nos outros desagrada, sabe? E aí eu vou pular agora para o segundo ponto da tríade,
que é a dificuldade na comunicação, a linguagem. Tanto as crianças podem desenvolver a linguagem, até os seus 3 anos mais ou menos desenvolve, depois regride. Isso é um ponto para a gente ficar em alerta. Ou ela pode demorar demais para desenvolver a fala, e também é um ponto a ficar, um ponto de preocupação para os pais ficarem em alerta, porque o bebezinho, entre seus 2 a 3 anos, ele já tem que falar algumas palavras com função. O que caracteriza, assim, o ponto-chave é ver se o que ele fala tem função. O que significa isso? TT. Quando eu falo TT, está mostrando que quer mamadeira ou quer peito. O bebezinho mostra que está fazendo um pedido com aquela palavra. Ou mamã, está chamando a mãe. Já está mostrando que está usando palavras de forma funcionais, querendo pedir alguma coisa. Isso é um ponto positivo. Mas pode acontecer da criança desenvolver a fala normalmente, mas aquela fala não ter sentido. Isso aí é um motivo para se preocupar. Ou seja, quando a criança repete muito falas de filmes, ela é fixada num desenho, num determinado desenho, e está sozinha, sem nenhum contexto, fica citando falas dos personagens. Ou quando alguém chega para ela e fala, oi, tudo bem? Aí ela repete, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Verdade. E fica repetindo. Não é uma brincadeira. É uma repetição pela repetição. Comentário, ô Renato, viu aqui antes que se alguém comentar, que ela, acho que foi Tereza, comentou, vai subir, aí a gente não vai ver Pode o comentário. Ela falou, deixa eu ver aqui. Que a criança não dá função pro brinquedo. Brinquedo, isso. Justamente, que era o que você estava falando do carrinho que gira, fica brincando com a roda. O brinquedo não tem muito sentido. Exato. E nesse caso da linguagem, a fala também não tem um sentido social. Ela comentou também, quanto mais demorado perceber, mais difícil de identificar. E também vai ficar mais lento, né, o processo de desenvolvimento dele. Porque se você começa a tratar, porque o autismo não tem cura, mas tem o tratamento. Se você faz as terapias, consegue identificar enquanto ele é pequenininho, nos seus 3 anos, especialistas já falam que até nos 2 anos já dá para identificar e deixar bem claro. Se você consegue identificar nessa faixa etária de idade e começar a fazer a terapia, os acompanhamentos com os profissionais que realmente precisa, isso vai melhorar bastante no desenvolvimento dele e futuramente ele vai se tornar uma criança que você vai olhar para ela e vai dizer assim, nossa, essa criança nem parece ser autista, pelo fato daquela pessoa já achar que autista não interage, autista não aprende, autista é incapaz, entendeu? Mas não é isso. Não pode generalizar, não é isso? Com certeza. É importante perceber, né, e começar a terapia desde bem antes. Aí a Jaque Lima falou que o meu filho começou contato visual aos 6 meses, era uma preocupação dela. E é importante mesmo perceber se esse contato visual acontece, se também a criança busca você com o olhar. À medida que o bebê vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo também a visão, ele começa a acompanhar os seus pais, começa a acompanhar as pessoas que convivem com ela. Ou até você pode pegar um brinquedo, né, um chocalho, e fazer assim do lado do bebê, para ver se ele vira o rostinho. Quando o bebê vira o rostinho, ele está mostrando que está acompanhando, que ele está prestando atenção naquilo. Ela também falou que tem um aluno autista no 3º ano do ensino médio, um anjo. Para você ver que comportamento agressivo não pode generalizar. E realmente, quando a gente se abre para esse mundo do autismo, a gente vê que pode encontrar belezas ainda maiores do que a gente imaginava. Porque é um novo jeito de olhar o mundo.
A Cada, criança com cada autismo. criança que você, como a menina falou aqui, foi uma menina ou foi um rapaz? Não vi. Mas se você perceber que cada criança autista que você for trabalhar, ela não vai ser igual. Então, não existe uma receitinha pronta para trabalhar com autista. Todo autista é uma descoberta, é uma novidade, é um aprendizado. Você vai conhecer autistas, igual você estava falando dos níveis, né? Um pouquinho agressivo, você vai encontrar um autista que é mais calmo, que ele é mais na dele, que você vai ter uma dificuldade maior nesse contato visual. Então, existem várias maneiras de se trabalhar. E se você for procurar, você não vai encontrar escrito em nenhum documentário, nenhum artigo, você vai precisar trabalhar assim, assim, assim. Porque a maneira que eu trabalhei com um autista, não pode ter certeza, não vai dar certo, não vai funcionar com outro. Então, Eu falo isso porque porque eu já tive experiências com, eu acredito que uns 5 alunos autistas, umas 5 crianças autistas. E todas eram diferentes. Não tinha uma atividade que eu fiz com uma, deu certo com essa. Não. uhum. O importante é estar atento a esses pequenos sinais que eu venho falando aqui. A gente começou com a interação social, identificar desde bebê ao pré-adolescente essas dificuldades sociais. Aí agora eu estava falando da questão da comunicação, né? Essa dificuldade em entender também a linguagem não verbal, as expressões faciais. Existe uma dificuldade em entender. Sabe quando você demonstra assim que tá bom, já chega de falar? Há uma dificuldade em ler as expressões faciais. Assim como há dificuldade em entender piadas, ironias, abstrações. Por isso que a gente tem que ser sempre o mais simples e objetivo possível na hora de conversar com uma pessoa com autismo ou para dar alguma. Quando a gente for falar alguma coisa para uma criança com autismo, ser o mais literal possível, porque o mundo da criança autista é concreto. O mundo abstrato é difícil. Eles olham o mundo pedaço por pedaço. Detalhe por detalhe para tentar juntar e compreender o todo. Por isso que também há uma dificuldade na questão da comunicação. A gente precisa entender quais são esses pormenores assim da vida, dos trejeitos, das figuras de linguagem que a gente usa o tempo todo. Aí, em relação a isso, eu posso dar um exemplo de comunicação, de fala também, né? Quando a criança tem uma fala, ela já desenvolveu a linguagem, mas ela tem uma fala robotizada. Quando ela não tem variações no tom. Sabe quando a criança fala: hoje foi muito legal na escola, ela aumentou o tom. Mas se a criança fala sem emoção nenhuma: hoje foi muito legal na escola. Como se fosse num tom único e sempre assim, num tom único. É um motivo para a gente ficar em alerta porque é um traço do autismo. O que mais eu acho que eu posso dar em relação à comunicação para vocês ficarem atentos? Como eu já falei antes, essa repetição é a ecolalia, ficar repetindo o que o outro fala, ficar repetindo o que os personagens falam. E se a criança fica repetindo, olha, não tem nada a ver com esquizofrenia. Isso tem a ver com um estímulo que acontece dentro da própria criança. Ela se autoestimula repetindo essas frases, repetindo essas palavras, mesmo sem nenhuma função. E aí, pode falar, André, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar, os movimentos, que ele, da mesma forma que ele repete palavras, ele gosta de repetir movimentos. É Isso, uma característica também que a mãe precisa. Se você vê seu filho brincando sempre com o mesmo brinquedo, naquele mesmo movimento, e sempre a mesma coisa, precisa também ter uma atençãozinha maior. isso era. Não sei se travou para vocês. Travou aqui a tua imagem, viu? Eu não sei se travou para as Agora outras pessoas. voltou? Voltou.
Aí o que a Andressa estava falando agora é o terceiro ponto dessa tríade, que é a questão da dificuldade comportamental. Então, Comportamental. isso, como a criança tem essa dificuldade em abstração, na imaginação, também ela mostra comportamentos que a gente chama de inadequados socialmente. Esses comportamentos podem ser físicos, como o que a Andressa falou, as estereotipias, que é o balançar as mãos de forma disfuncional também, ou balançar o corpo, balançar as pernas, pular. São estereotipias, são comportamentos repetitivos que a criança usa tanto para se acalmar quando ela acaba mudando de rotina, já que a criança com autismo ela tem esse, esse mundo mais inflexível na cabecinha dela, qualquer mudança de rotina, qualquer mudança no ritual que ela cria no seu dia a dia, gera uma agitação, é uma quebra da ordem natural da vida dela. E ela pode demonstrar isso através desses movimentos repetitivos. Eles também costumam mostrar os sentimentos. Se ele está muito alegre, eu conheço um autista que quando ele está muito alegre, ele fica agoniado e começa a tirar a blusa. Você coloca a blusa, ele tira a blusa. Coloca a blusa, ele tira a blusa. É a forma que ele tem para demonstrar, né? Tanto quando ele está muito alegre, também tanto como quando ele está muito triste. Então, eles costumam demonstrar os sentimentos também dessa forma, com o que Teresa colocou aqui, as estereotipias. E por isso que na terapia comportamental, o que o terapeuta vai fazer é ajudar essa criança a demonstrar as suas emoções de uma forma mais social. Que geralmente, quando nós estamos felizes, nós não tiramos a blusa. Não é um modo adequado socialmente de demonstrar essa emoção de felicidade. Só que a criança com autismo ela não entende isso. Ela precisa aprender. E aí, toda a equipe que cuida dela e os pais vão estar auxiliando eles a se integrarem na sociedade, né? Aprenderem quais são os comportamentos sociais adequados para que ele seja cada vez mais independente, cada vez mais uma pessoa capaz de se desenvolver e atingir os seus objetivos profissionais e também familiares, né? Que pessoas com autismo também podem namorar, ter família, podem ser quem quiser, porque o autismo não é. Não é Sim, são pessoas como nós, mas com sua característica peculiar, que precisa da sua ajuda. Os nossos limites. Eles também. Então, a gente tem que aprender a respeitar isso. Exatamente. E aí, o que eu mais posso falar em relação a esses comportamentos? Deixa eu ver o que mais. Além desses movimentos repetitivos, também tem os rituais, vou explicar para vocês. A gente chama de ritual porque é aquilo que a gente faz da mesma forma todos os dias. Há casos de crianças que adotam como um ritual todo dia, tal hora do dia, precisa sentar no sofá para assistir aquele desenho. Se ela não sentar para assistir aquele desenho naquele horário, ela vai ficar muito agitada e vai começar a demonstrar essa agitação, vai começar a demonstrar a sua agonia, a sua irritação, porque quebrou o ritual dela. Se quebrar o ritual dela, é algo que faz muita violência dentro dela. Não é isso, Andressa? Travou aqui. Travou. Vai, voltou. Voltou agora? Voltou. Isso, por isso que é tão importante também a gente aprender a como lidar nessa situação, né? Ao invés de reforçar a estereotipia, a gente precisa ajudar a redirecionar a atenção. Quando a criança está nessa sua crise, né?
a gente precisa ajudar ela a se acalmar. Por isso que a gente tem que ficar calmo nessa situação. Nós temos que falar num tom baixo, no mesmo tom, ajudar a criança a se acalmar naquele momento, demonstrar para ela que... Pode terminar. Pode falar, Andressa. É importante manter a calma, né? Principalmente os pais, porque hoje em dia, depois eu vou falar também um pouquinho sobre isso, né? A questão da aceitação. Mas muitos pais se estressam, ficam agoniados e acabam gritando com a criança e isso vai prejudicar mais ainda. E a gente precisa também saber o momento da birra, porque tem o momentinho da birra e tem aquele momento que ele realmente está descontrolado. Você precisa, de alguma forma, tentar ajudar. Não forçar a barra, para ele acalmar. Ele precisa, porque quando o autista ele se agita, é como se ele tá ali brincando com a gente. Eu vou dar um exemplo. Ele tá ali brincando comigo. Eu falo para ele fazer tal coisa, mas ele não quer. Mas ele tem que aprender. Por exemplo, se a gente está trabalhando números e letras, aí eu estou trabalhando os números com ele, mas ele viu as letrinhas, então ele quer as letrinhas. Mas ele precisa entender que as letrinhas vai ser depois. Então ele vai se jogar no chão, se espernear, talvez bater a cabecinha. Aí você vai ficar, meu Deus, e agora? Vai se machucar, o que eu faço? Se você for... Aquilo ali é uma birra, porque ele quer a letrinha. Se você for forçar a barra, ele vai fazer um barulho maior ainda. Então você precisa deixar ele ali, quietinho. Quando ele se acalmar, ele vai voltar para o cantinho dele. Você vai e mostra a letrinha e o número. Primeiro a gente vai aprender o número, depois a letrinha. Porque ele tem que aprender, ele tem que entender que tem regras. Isso, mas essas regras sociais, né? O tempo de cada coisa. Isso, ele não vai aprender do dia para a noite. Igual uma criança que você vai falar, olha, senta. A criancinha, digamos assim, entre aspas, normal, ela vai sentar. O autista não vai fazer isso. Tem todo um processo. E é importante essa questão também para os pais, né? Porque tem pais que, por eles terem essa birra, acabam cedendo e o que vai acontecer? Prejudicar. Reforça, né? Reforça aquela atitude que a gente não quer que ela tenha, que é a birra, que é o se bater, se machucar para conseguir alguma coisa. Porque a criança precisa aprender a se comunicar. Que nem Luciana falou aqui, deixa eu ver aqui, que o maior desafio é a dificuldade na comunicação. E porque as crianças se angustiam quando não conseguem se comunicar. E é verdade, a gente tem que ensinar a criança a falar, a pedir as coisas, a contar o que aconteceu na escola. Tem crianças que não querem contar, não querem narrar o que aconteceu no seu dia. Isso até prejudica no sentido de como é que o pai e a mãe vai saber se a criança sofreu bullying ou não na escola, se a criança não desenvolveu ainda essa habilidade em contar o que houve no dia. E isso gera também uma angústia na criança, porque se ela não consegue falar o que ela quer comer, se ela não consegue falar isso, acaba demonstrando isso de uma forma muito agitada, muito agressiva, gera tanto uma angústia nos pais, mas também na criança. E existe até, são as PECs, se não me engano o nome, um modo de ensinar a criança a se comunicar através de figuras. Sim, eu ia falar agora. Tem o livrinho sensorial, que dá para ser confeccionado em casa. Não precisa ter... A mãe, para ajudar o filho em casa, ela não precisa ter todos os materiais, aquelas coisas bem chique que você vê ali no... Você vai para psicóloga, você vê aquela sala bonita. Não precisa disso. Não se iludam. Pode confeccionar em casa, né, as figuras para ensinar a criança a usar. Você monta o livrinho, você pode colocar as letrinhas e embaixo, depois, se o pessoal quiser, a gente pode até treinar confeccionar ou então mostrar, pegar um vídeo e mostrar como é esse livro sensorial.
que você vai mostrar, por exemplo, se você vai perguntar se a criança quer água, tá ali à tarde, tá calor, tá quente, você pode pegar o livrinho, mostrar a imagem da água e mostrar a garrafinha dele, ó, Uhum. água, e comparar, entendeu? No momento do almoço, feijão. Quer feijão? Ó, pega a imagenzinha no livrinho, feijão, e compara o feijão com a imagem, porque quando ele for, quando com o tempo, ele vai aprender, vai olhar o almoço ali e vai dizer assim, feijão, Aprender a arroz, se expressar. a se expressar e vai facilitar. Então fica a dica aí para vocês, que ainda não E, conheci. então, já que eu falei essas características da tríade do espectro autista, né? Vamos falar mais para vocês assim de dicas práticas. Então, para que você tanto já com diagnóstico ou não, porque só para deixar claro aqui o que acontece. O bebê pode manifestar sinais do autismo, mas o mais comum é que só possa que se identifique de verdade a partir dos 2 anos, apesar que os sinais podem aparecer com menos de 12 meses de vida. Aí, como as pessoas dizem assim que só pode diagnosticar depois dos 3 anos, muitos pais querem esperar a criança crescer mais para demonstrar mais sinais. E se ela não demonstrar mais sinais de autismo? Se só forem sinais muito sutis, vai acabar prejudicando alguma área da vida dessa criança no futuro. Então, qualquer mínimo sinal, ainda que não seja o transtorno do espectro autista, um fonoaudiólogo, um psicólogo, psicopedagogo já podem trabalhar essa outra característica que ele esteja apresentando. E com o passar do tempo, o neuropediatra ou psiquiatra pode chegar a realmente diagnosticar ou não como o autismo, mas não ignorem nenhum traço desse. E a gente vai falar agora umas dicas para estimular o desenvolvimento das crianças, né? Desde bebezinho assim até maiorzinho, a ensinar em casa. Como é que a gente pode ensinar eles em casa, já que nesse momento os pais estão tendo mais do que nunca que fazer parte da educação dos filhos, né? Então, mas os pais não nascem sabendo. E alguém tem que ensinar os pais como fazer. É bastante importante a participação dos pais nesse momento. E uma coisa também que eu queria deixar aqui para vocês é que pode acontecer de, por exemplo, a criança não falar e o seu vizinho falar, mas a minha filha só começou a falar com 2 anos e meio, é normal, mulher, não tem problema não, e minha filha já é normal. Pode acontecer? Pode acontecer, mas pode ser um sinal do autismo? Pode ser um sinal do autismo. Então, a gente tem que prestar mais atenção. E para a gente, como eu já tinha dito, né, para a gente trabalhar esse desenvolvimento dele, essa comunicação, melhorar, a gente não precisa ter muito material. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu esqueci o nome do brinquedinho, mas é o que faz bolinha de sabão. Vocês podem brincar com uma criança, mas não de forma aleatória, só para ela ver aquela bolinha flutuando e achar bonito. Ela vai achar bonito? Vai achar bonito. Porque realmente é uma coisa bem interessantezinha. Mas você pode focar mais na criança, fixar no olho dela e fazer a bolinha para ela prestar atenção no seu movimento, no que você está fazendo e depois observar aquela bolinha, já que aquela bolinha vai ser interessante. Mas a partir do momento que ela vê você soprando, ela vai primeiro fixar no seu olho, que é uma coisa que realmente as crianças autistas têm bastante dificuldade. Aquele vai e vem também, eu não sei se vocês conhecem, dá para confeccionar com garrafa PET, não precisa ser especificamente aquele brinquedinho que você vai na loja e compra. Você pode confeccionar, vai trabalhar a coordenação motora, que a criança autista geralmente não tem uma coordenação motora excelente, uma das mais excelentes. É uma coisa que tem que ser muito trabalhada. E coordenação motora também é importante para a linguagem, né? Desenvolvimento da linguagem. E também, sim, e é uma maneira dela aprender também a fixar no seu olho, porque há outra coisa. Como ela tem dificuldade na interação social,
Se ela vai brincar de vai e vem, ela vai ter um coleguinha. Uma coisa que já não é muito do autista, entendeu? Brincar, ter amigos. Então, vai brincar com aquele coleguinha e você pode auxiliar aquele coleguinha também a falar, olha, na hora que você for puxar, pede para ele olhar para você primeiro. Olha aqui, fulaninho. Aí abre, aí depois ele vai voltar. Então, acaba sendo uma interação. E de pouquinho em pouquinho ele vai aprender a viver com as outras pessoas, digamos assim. Que além da terapia... Pode falar. Não, pode falar. Né? Então, só para você não sair dessa ideia, né? Aproveitar a sua ideia. Além da terapia, né? Eu também quero agradecer aqui os comentários de Luciana, de Tereza, que são muito, muito importantes também, esses complementos que vocês estão dando nos comentários. Então, seja bem-vinda, Tereza. Luciana também é profissional da educação, que trabalha com educação inclusiva. Então, só temos aqui mais pessoas, né, capacitadas ali para poder também deixar nos comentários essas dicas importantes, né, sobre a questão da terapeuta ocupacional imprescindível, o acompanhamento e avaliação intersetorial, a importância da assistência social, da rotina visual, muito, muito bom. E aí, só para voltar para a ideia, além dessa terapia, além dessa equipe multidisciplinar, e além dos pais, outras crianças. A criança com autismo precisa também desse contato com outras crianças, crianças típicas. Por quê? Elas vão aprender com outras crianças coisas que eu e você, como adulto, não vai ensinar para ela. Ela vai aprender a brincar como criança, vai aprender a falar como criança. Isso é muito importante. Por isso que a gente fala da educação inclusiva, né? Porque pessoas diferentes convivendo juntas agregam habilidades diferentes, né? E as trocas de experiência também, né? Que conta bastante. Uma coisa também que a gente não falou aqui, Tainá, acho que é muita coisa, então acaba sendo despercebido. A questão das cores. Geralmente, o autista é conhecido por se ele gosta muito da cor azul, então já é um sinal. Realmente, tem pesquisas que comprovam isso, tem pesquisas. Mas não necessariamente a criança vai puxar apenas para o azul. Ela pode gostar de outras cores. E também pode acontecer de, por exemplo, a criança gosta muito do azul, não odeia barulho, se irrita. Quando ele está no barulho, ele se irrita. E o que acontece? Com o processo da terapia e o tratamento, aos poucos ele vai se adaptando a esse barulho e vai conseguindo controlar suas emoções quando ele estiver em algum ambiente com muito barulho. E na questão das cores, você vai trabalhando outras cores, diferente do azul, e ele acaba levando para si como gosto pessoal também. Então, ele não vai apenas gostar da cor azul, mas isso é um processo que precisa ser trabalhado e o que vai ajudar é justamente a terapia. Por isso que tem os profissionais adequados que você precisa levar. Os pais precisam estimular as crianças porque além de a gente tem que aproveitar os interesses da criança na hora de ensinar elas em casa. Por exemplo, o professor passa uma tarefa de somar, mas o cálculo envolve carrinhos, mas a criança só gosta de dinossauro. Você pode adaptar aquela tarefa para dinossauro, porque é uma área de interesse da criança. Mas, além de fazer uso da área de interesse, da fixação que a criança com autismo tem, a gente também precisa dar outras opções, ajudá-lo a se abrir para outras coisas. Porque a fixação em determinado assunto, em determinado objeto, não é saudável para ele. Isso vai depois prejudicar a convivência social. A gente precisa fazer realmente adaptações. E até a Jaqueline colocou aqui que a minha maior dificuldade é na hora de avaliar. Porque provas normais, eles têm dificuldades. E é verdade. Tem dificuldades e para isso a gente realmente precisa fazer adaptações. Fazer adaptações para uma criança que
tenha alguma necessidade específica, não é avaliar de forma mais fácil ele, mas é dar oportunidade para ele mostrar o que ele sabe dentro das capacidades dele, porque a gente nunca pode nivelar as pessoas pelo mesmo ângulo, a gente nunca pode avaliar, inclusive, todos os alunos da mesma forma. A gente faz isso, infelizmente, dentro do sistema escolar, mas cada aluno ele tem um jeito diferente de aprender e de estudar. E fazer essa adaptação para criança com autismo, para adolescente com autismo, é importante sim. Você precisa fazer essa adaptação na hora de desenvolver uma avaliação para ele. Ele tem um tempo diferente de processamento, tem um tempo diferente de atenção e de retenção também do que do conteúdo em si. Agora, claro, dentro do espectro dele, existe uma variação aí nos níveis mentais, né, cognitivos da pessoa. No caso da comunicação, da dificuldade da comunicação, eu lembrei de outra dicasinha. Eu sei que autista gosta muito de celular e geralmente fixa em algum desenho específico. A maioria deles gosta muito de desenhos que em inglês, por exemplo, que falam inglês. Eu não sei se vocês perceberam isso também, se já tiveram alguma experiência. Márcia aqui falou que já teve uma. Mas tem no YouTube um canal, que, se eu não me engano, se você colocar multigestos, vai lá aparecer. É um canal que ensina a criança, justamente para uma criança que tem dificuldade de falar, né, dificuldade na fala, a desenvolver essa habilidade, essa comunicação. Então, ela vai ensinar bem direitinho o som, como ele vai entender o som, e através do som identificar qual a letra. Isso também com os números, com animais, com saudações, com as emoções. Então, se vocês quiserem lá dar uma conferida, tem um conteúdo, ele oferece um conteúdo bastante proveitoso, principalmente para essas crianças, né? Para essas crianças. Isso, porque para a criança, trazendo para essa área da comunicação e o autismo, para a criança aprender a ler e a escrever, ela primeiro precisa entender como é que são os sons das palavras. Mas para aprender a falar, ela precisa saber como é que fisicamente faz com a boca para falar. Aí primeiro a gente precisa trabalhar a imitação, a capacidade da imitação, que você tem que primeiro conseguir a atenção visual, né, da criança, que ela olhe para você, preste atenção no que você faz. A partir do momento que ela consegue, já você vai lá insistindo para que ela olhe para o seu rosto e imite sua careta. Se ela já tem essa habilidade de imitar o que você pede para ela imitar o que você fala. Você fala assim, bó, lá. Você pede para ele imitar esse movimento da boca. E aí, gradualmente, a criança aprende a imitar expressões, aprende a imitar como você movimenta a boca para falar, ela vai aprender os sons, vai aprender que existem sílabas, existe uma metodologia diferenciada para a gente também ensinar a fala e a linguagem, né, para as crianças. Outra coisa também, como eu vim falando do inglês, né? Não se assustem se, por exemplo, eu estou acompanhando um aluno que ele faz muito isso. Ele começa contando e ele sabe identificar os números e algumas letras. Ele começa contando 1, 2, 3. Quando chega no 9, aí começa 1, 2, 3, 4. Aí você vai e fica, meu Deus, será que ele está prestando atenção mesmo? Será que ele vai aprender certo inglês ou português? Aí você fica naquela. Da mesma forma com as letras. Não se assustem, porque é uma coisa bem característica deles mesmo, até porque eles usam muito celular e eles puxam mais para essas coisinhas, sabe? As cores em inglês. Mas é uma coisa que vai ser trabalhada. Os pais vão trabalhar com ele em casa, na escolinha também. Então, com uma o tempo, ele vai... né? Então, ele sempre traz isso para qualquer coisa que ele faz. E aí, por isso que a gente fala, né, sobre essa questão de ter paciência com o jeito da criança, conhecer quais são as características principais dela, conhecer
como ela gosta de aprender, se ela gosta de aprender, se ela tem paciência para isso, porque a gente precisa saber, né, onde é que ela está no nível da aprendizagem dela, para a gente poder ajudar, incentivar esse desenvolvimento. Ainda tem muito tempo, Tainá, para live. Gente, também, Eu acho que temos uns 10 minutinhos só. outra coisa também que eu peço para vocês. Se vocês verem uma mãe batendo em uma criança autista, colocando de castigo, pelo amor de Deus, aconselhem para não fazer isso, porque vai prejudicar muito. A criança não entende, ela não vai ser educada com o pai batendo nela, de forma alguma vai piorar a situação. Então, tenham paciência com essas crianças, não batam, não briguem severamente com elas, porque elas não vão entender, elas vão ficar assustadas. Você tem que ter todo um gingado. Se você não tem, você procura ler, ver estratégias, pesquisa no YouTube. Com o tempo você vai ficando mais relax, digamos E a assim. gente pode até dar, agora no final, né, alguns conselhos para os pais, né? Como você falou aí, procurar outras fontes. A gente ainda tem muito a aprender e discutir muito sobre autismo, porque é um tema recente. É claro, é um transtorno antigo, mas ele é muito recente da forma que a gente conhece hoje. O diagnóstico que a gente tem hoje é muito recente. Ainda temos muito a conversar sobre isso. Então, primeiro, é que os pais busquem se informar mais. Vocês não precisam ser expert em autismo, mas sim buscar saber as características principais e principalmente Vai como se começar o apresenta no barulho seu aqui. filho. Estão ouvindo? Acho que já foram embora. Eu ouvi rapidinho, passou. Mas deu para ouvir o que eu falei? Aham, sim. E aí, nesse de procurar conhecer mais sobre o autismo, procurar conhecer mais como ele se manifesta na sua criança. Porque E é com quem você vai trabalhar. a questão também da aceitação, né? Porque eu sei que é meio complicadinho. Hoje em dia, pra gente que estuda, né? Ou para outras pessoas também, pode ser um tema que a gente já saiba o que é, mais ou menos do que se trata. Mas ainda existem pais que recebem a notícia e ficam, meu Deus, meu filho é deficiente, meu filho não tem isso, eu não quero, eu não aceito. E é uma coisa que não precisa se assustar, porque seu filho não vai. É, Ele não é pior do que ninguém. já vou abrir, peraí. Não é uma coisa que, ai meu Deus, meu filho não vai poder estudar, meu filho não vai aprender a ler. Não é isso, meu filho não vai poder trabalhar. Não é isso, a gente não pode Com a pensar assim. E assim, intervenção certa, pode sim conseguir tudo isso, conseguir essa independência. Nós não os podemos pais, desistir dos nossos filhos, né? os pais procurem psicólogos, eu aconselho também, para conversar e conhecer mais sobre o que é isso. O psicólogo vai dar orientação de como você vai trabalhar e você vai conseguir lidar com isso aos poucos, entendeu? Isso, Vou você sair, falou um vou ponto. sair um pouquinho, mas pode continuar, Tainá, vou abrir a porta aqui. Pode continuar. Andressa falou um ponto muito importante, que é os pais também procurarem psicólogos para si, uma ajuda psicológica para si, para se abrir a essa novidade. É uma surpresa, é algo que a gente não se prepara para lidar, não é? Quando a gente descobre o diagnóstico, que a gente entra de cabeça nesse mundo e se vê despreparado. Então, os pais também precisam buscar essa ajuda profissional para aprender como lidar, para aprender a ter uma boa saúde mental e para cuidar de si. A gente só consegue cuidar do filho bem quando a gente está bem. Por isso que é Isso, importante você também buscar o cuidado da sua própria saúde mental, para poder estar ali dando força para o seu filho, para sua filha se desenvolver. acho que o tempo vai acabar. Deu para abordar um pouquinho sobre o autismo, é porque realmente é um assunto bem abrangente, então a gente tem que especificar o que vai falar. Isso, eu quero agradecer os comentários também. Nesses últimos aqui, ó, vou ler aqui de Cineide está falando sobre como é importante a linguagem
para a criança se comunicar e que existem recursos apropriados para isso. Que realmente o que mais traz sofrimento para a criança com autismo é a dificuldade de interação social e a linguagem está muito associada, né, a essa capacidade de interagir com o outro. Luciana fala sobre um sistema que ajude as famílias, que realmente lidar com TEA é um assunto muito, muito novo, que os pais precisam aprender. E Teresa falou sobre a terapia de aceitação e de compromisso que existe. Existem terapias para auxiliar os pais nesse processo, para que os pais não sofram e ajudem as crianças também a crescer com menos sofrimentos. Nós queremos que todos sejam felizes, independente da característica que carregam, que não faz deles pior ou melhor, não é isso? Isso, justamente. Eu queria agradecer também a participação de Tainá. Eu convidei ela, chamei ela, que tal a gente juntar e bater um papo sobre isso, já que a intenção é a mesma, né, Tainá? Isso. Queria agradecer também a vocês que deixaram aqui os comentários, que compartilharam com a gente, que ficaram até agora. Espero que tenham gostado e que realmente o conteúdo que a gente trouxe tenha servido para vocês, as informações tenham colaborado. E, Tainá, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradeço também a presença de vocês, agradeço o convite de Andressa, que a gente tem uma necessidade muito grande de ajudar os pais, né, a esclarecer esses temas para que essas coisas se tornem cada vez mais fáceis de lidar. E a gente está aqui para isso, né, para ajudar as famílias. E foi um prazer estar aqui. Vou fazer o possível para deixar salvo, para que vocês possam acompanhar depois. E não para por aqui. A gente tem muito ainda a discutir e a aprender e a ensinar também. Justamente. Se vocês tiverem ideia ou alguma dificuldade de determinado assunto, podem deixar lá nos comentários. Se a gente não souber responder, a gente vai estudar para tentar ajudar de alguma forma. Vou responder mais algumas perguntas no story. Quando terminar aqui, vou mandar lá. Tem umas perguntinhas bem legais que não vai dar tempo de colocar aqui, mas eu agradeço muito. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Até uma próxima. Aqui, próxima, hiperatividade. Pode ser. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu fechar.